Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 93. Hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. Pois é, ontem, quarta-feira, para quem assistiu aqui pelo canal Paz e Bem, foi a última aula do curso Canudos, o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Para quem vai assistir hoje aqui na TV 247, nessa maravilha meio doida, né, do mundo das redes sociais, então aqui canal Paz e Bem, aqui TV 247 também. Então, para quem vai assistir hoje, o programa irá ao ar a partir de 12h30, vai ser um pouco mais cedo, inclusive, do que o normal, porque a aula foi bem mais extensa, então vai uma hora mais cedo, a aula durou quase 2 horas, foi realmente, nossa, que aula. Então, para quem vai assistir na TV 247, o programa estreia hoje, quinta-feira, a partir de 12h30. Tanto num caso quanto no outro, fica para sempre, ad eternum, nos dois canais. No caso do canal Paz e Bem, tem uma playlist, né? Tem uma lista de vídeos com o nome do curso Canudos Belo Monte, e lá está tudo organizado, um por um. Cada uma das 8 aulas fica ali como um curso sistematizado para você. Eu não vou antecipar para quem não viu ainda o conteúdo da aula, mas já garanto que foi um negócio fenomenal. O que eu quero contar, e acho que não tem nenhum grande... não é um spoiler, mas já compartilho, de certa maneira, a gente já vem antecipando isso ao longo das últimas conversas nossas, é que haverá um novo curso. Haverá um curso com o nome Retalhos de Nossa História, que o Pedro Lima Vasconcelos vai propiciar para nós, que será toda segunda-feira no Paz e Bem, toda terça-feira na TV 247, não a partir da segunda que vem, já explico por quê. A partir da outra segunda, então toda segunda, Retalhos de Nossa História. Nós vamos selecionar situações, momentos, movimentos, ocasiões em que o tema da espiritualidade, sobretudo da religiosidade popular, esteve colocado no país e em confronto com o sistema, com os poderosos, com as elites. Um dos primeiros programas, talvez provavelmente o primeiro, será o do contestado, tem sido muito pedido, mas vai ter, estão pensando já assim numa seleção de uns 15 programas. A diferença em relação a Canudos é que vai ser cada programa para cada movimento. Nós vamos falar também de alguns personagens importantes na trajetória dessa espiritualidade popular no país. Vamos falar do Padre Antônio Vieira, vamos falar de José Caneca, vamos falar de alguns personagens também. Vai ser um curso fantástico. Retalhos de Nossa História com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Na próxima segunda-feira, 5 horas da tarde, terça-feira, 1h30, na TV 247, vai ter um encontro com o Pedro a partir de um livro dele para tratar de um tema crucial, talvez um dos temas mais importantes do Brasil hoje, que é a questão do fundamentalismo. Tá? Então, vai ser bem importante ele escrever um livro sobre esse assunto, ele conhece bastante, nós vamos conversar sobre essa questão do fundamentalismo religioso. Tá bom? A aula, o curso, ele teve muito impactado pela presença de um aluno pelo qual toda a comunidade tem enorme carinho, um aluno ilustre, famoso, mas mais do que tudo, um aluno muito querido, que é o presidente Lula, né? O Lula recebeu, através do Marco Aurélio, assessor dele, cada uma das aulas do curso num pendrive e acompanhou todo o curso, vai acompanhar a última aula nos próximos dias, né, ou no próximo fim de semana, logo, logo ele acompanha aí a última aula, a aula de número 8. E ele acompanha também os programas aqui, o Paz e Bem, e a programação da TV 247, como a gente sabe. Né? E ele mandou um bilhete muito amável também para o Pedro, que ele conta nessa última aula. Mas o mais importante de tudo é que o Lula pediu, né? Houve um pedido do Lula para que a gente continue a revelar episódios da história do povo brasileiro, para revelar a verdade, para que a gente tenha memória. Povo sem memória não sabe para onde vai.
Então, nós queremos memória, nós queremos resgatar a nossa história. Então, esse retalhos da nossa história, a gente já vinha pensando antes do pedido do Lula, mas com o pedido do Lula, como é que dá para recusar um pedido do Lula? Né? Tá afirmado o novo curso, então, tá bom? Bom, 2 pedidos. Agora, não do Lula, pedidos meus. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você está assistindo este nosso encontro pelo canal Paz e Bem, é só ir na página inicial, vai lá, clica em inscrição e clica ao lado também no sininho das notificações. Claro, toda vez que você gostar, dá like, né? O pessoal fala muito, ó, pede para o pessoal dar like, então estou pedindo, dá like neste encontro de hoje e em todos os encontros que você achar legal. O segundo pedido é o seguinte: a partir de ontem, da terça-feira, nós começamos uma campanha de assinaturas solidárias do canal Paz e Bem. A ideia é a gente ir ampliando a nossa estrutura aos poucos, para que, enfim, para consolidar o canal, para permitir que a gente vá melhorando sempre, né? E de alguma maneira apoiar, contribuir minimamente com os profissionais, com as pessoas que emprestam suas horas, seus talentos, suas capacidades aqui para a comunidade Paz e Bem. Então, se você puder, primeiro, se você puder. Segundo, se você quiser, faça a sua assinatura. Para fazer a assinatura, na descrição desse vídeo, na descrição de todos os vídeos, tem lá o link para assinatura no site, porque a assinatura não é só para o canal Paz e Bem, ela, né, a gente tem o canal Paz e Bem e o site Paz e Bem, pazebem.org, sem o BR, pazebem.org, que tem toda a programação do canal, artigos, e tem todo o acervo de artigos do antigo site Caminho para Casa, que eu vinha mantendo já há 3 anos. O acervo foi todo transferido para o pazebem.org. Então, está todo o acervo lá, e na medida que eu me reorganizar nesse enxurrada que é o canal, eu pretendo voltar a escrever e editar mais artigos. Já tem vários artigos, mas a minha ideia depois é atuar mais intensamente no site também. Então, lá no site, se você clicar, vai ter lá o link, vai ter um banner, como se fala, para você poder também fazer a assinatura. Tá bom? É isso. Vamos lá? Nosso encontro de hoje. Continuamos nossa caminhada com Jean-Yves Leloup. A montanha no oceano. Meditação e compaixão no budismo e no cristianismo. Sim, só para falar, para quem não viu o bilhete do presidente Lula para nós, ele está no programa de terça-feira, o Paz e Bem 91. Tá? Lá está o bilhete do presidente Lula, na aba comunidade do nosso canal e também no pazebem.org, no site do Paz e Bem, tem também o bilhete do presidente Lula, fantástico, para todos nós, todas nós, tá bom? Então, vamos continuar nosso trajeto, nossa caminhada com o Jean-Yves Leloup sobre o tema da meditação e compaixão nesse encontro entre cristianismo e budismo, tá? Hoje vamos falar de um tema crucial, que é o tema do ego. O tema do ego nos remete imediatamente... deixa eu ver como é que é o som de tempo. Tá, ok. Nos remete imediatamente à questão da psicanálise. Nos remete a Freud, a Lacan, nos remete a toda a jornada, todo o caminho aberto aí na virada do século XIX para o século XX, aí ao longo de todo o século XX e agora do século XXI, a fantástica jornada da psicanálise, que revolucionou a história da humanidade, mudou a história da humanidade. Tem um grupo de teólogos, em especial espanhóis e franceses, que se denominam pós-freudianos, que eles dizem que a história da humanidade tem a história antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Freud, depois de Freud. De tamanho impacto da mudança, né, na vida das pessoas e na história da humanidade, que as ideias do Freud e depois dos seus discípulos e todos aqueles que continuaram pelo caminho da psicanálise, tamanho impacto deles na vida de toda a humanidade, dos seres humanos, ou de boa parte da humanidade. Então, o tema do ego é um tema que nos aproxima da a espiritualidade mais explicitamente, né? Porque implicitamente nós estamos sempre nos tocando da questão da psicanálise. Este será um tema recorrente no Paz e Bem, tanto no programa Paz e Bem, como no canal Paz e Bem.
né? A questão da psicanálise em si mesma e do diálogo e dos conflitos entre psicanálise e espiritualidade. Hoje nós vamos roçar nisso ao tratar da questão do ego com o Jean-Yves Leloup. Vamos lá? Estamos aqui Nós vamos hoje da página 148 a 150 do livro. Vou botar, como sempre, claro, vou colocar a referência na descrição do vídeo, num capítulo sobre meditação, né? O capítulo é a meditação, capítulo 20. Então, é um trecho desse capítulo. 5 minutos, ele está falando do tempo dedicado à meditação. Nos são dados para estarmos aí, simplesmente aí, mas um aí imenso, sem limites, que não tem os limites do nosso próprio corpo, no qual nós corremos o risco de nos fechar. Essa experiência da meditação, né? Romper os limites. E aí o que ele vai dizer? Abrir seus limites não é, no entanto, perder seus limites. Em certas patologias, o drama é o de nem mesmo sentir mais os limites de seus corpos, ou do limite do seu corpo, né, de quem tem patologias nesse caminho, né, nesse espírito. Se vocês tiverem de acompanhar pessoas que sofrem, dar-se-ão conta de que o problema delas vem de uma perda de limite, de identidade, de forma, e trata-se primeiramente de restituir-lhes sua identidade, sua forma, seu corpo, um trabalho importante que a psicanálise faz né, no trato com todos nós, todas nós, né, pessoas de sofrimento. Né? Restituir nossa identidade, restituir nossa forma, restituir nosso corpo e nos conduzir para um caminho que, afinal, ao fim e ao cabo, é o mesmo caminho da espiritualidade, que nós vamos encontrar tanto no budismo quanto no cristianismo, que é o caminho da responsabilidade por si próprio, né? Responsabilidade consigo próprio. Creio que não se trata de opor um procedimento a um outro. Abrir espaço em nós não é destruir o cântaro, não é destruir o vaso, não é destruir a forma, não é destruir o ego. Porque é com o ego que a gente vai além do ego. O ego não é o mal, o ego está aí. O ego é um dado da nossa existência, é fundamental. Não existe vida, não existe ser humano, não existe homem, mulher sem ego. O ego é a forma com a qual nós estamos, o corpo no qual nós estamos. São as memórias que nos compõem, mas é necessário saber que não é tudo. Não negar a forma, mas não fechar-se na forma. Esta via da compaixão, proposta pelo cristianismo e pelo budismo, tem por objetivo conduzir-nos além do ego. Ela supõe uma certa maturidade. Não é um ensinamento para as crianças que têm necessidade de se formar um eu que as diferencie do eu da mãe e do meio circunstante, do meio ambiente. Não há transcendência do ego se não houve primeiramente o eu, se não houve primeiramente a formação do ego. Nesse caso, a pessoa não está além do ego em contemplação, mas, ou melhor, se não houve a formação do ego, não é possível estar além do ego numa experiência de contemplação. Mas você está aquém ou ao lado do ego, ao lado do eu numa patologia. Então, a possibilidade do ir além só existe na medida em que o ego está constituído e que nós temos uma certa maturidade para reconhecer nossos limites, né? Para nos darmos, nos colocarmos a partir dos nossos limites. O trabalho da psicoterapia, ou eu diria da psicanálise, consiste em devolver uma forma a alguém que não tem mais. Consiste em dar de novo importância a alguém que não sabe mais quem ele é, quem ela é. Estando reencontrada essa identidade, pode-se então abri-la, ir além. Então, ir além da identidade implica, de alguma maneira, em alguma instância, encontro com a identidade. É claro que nunca há um encontro pleno com a identidade, mas em alguma instância há de haver esse encontro para poder ir além dessa identidade, né? Ir além do ego. Em vez de se oporem,
Psicologia, eu diria, psicanálise e espiritualidade deveriam trabalhar juntas. Isso evitaria um certo número de erros de um lado quanto de outro. Esse vai ser um tema bem importante realmente na trajetória do Paz e Bem. Nós vamos trabalhar muito isso. Tornar-se um ego forte, bem adaptado a um mundo doente, ainda não é saúde. A espiritualidade lembra-nos que há outra coisa além deste mundo dos egos, mas a gente só transcende aquilo que assumiu, aquilo que aceitou. Trata-se, portanto, de aceitar que nós temos um ego, uma forma, somos filhos de nossos pais, mas podemos também ir um pouco mais longe, dar um passo a mais. O caminho para o ele passa pelo eu. Quando ele está falando aqui do ele, o ele em maiúsculo, né? Tem um caminho para o outro, para o grande outro, a grande outra, passa pelo eu. E não faz economia. De outra maneira, este corre o grande risco de ser um ele que se dissolve, no qual perdemos nossos limites e nossas formas, sem os transcender. Eu diria, na verdade, que nos conduza a um grande engano, porque nós achamos que encontrando o grande ele, encontrando Deus, estamos, na verdade, encontrando uma deformação de Deus a partir da falta, da incapacidade que a gente tem de olhar nossos limites. De alguma maneira, na conversa sobre fundamentalismo, com o Pedro Lima Vasconcelos, na semana que vem, nós vamos também encostar nesse tema. De um ponto de vista prático, esta ideia do ir além do ego será uma experiência de desencarnação. Ora, trata-se primeiro de encarnar-nos bem, de aceitar a forma com a qual estamos, o peso da nossa encarnação antes de abrir essa encarnação à transfiguração e à ressurreição. Bonito, não é? Essa caminhada que ele faz, essa amarração, então, entre a ideia do ego, do limite, desse assentamento sobre nós mesmos, sobre nossa história, nossa herança, nossa formação, para a partir desses limites, desse limite do nosso pequeno eu, do nosso grande eu, né? Mas do nosso eu, do nosso ego, a gente conseguir ir além para fazer a caminhada até a, não passo além, mas essa grande jornada da transfiguração e da ressurreição. Então, meditação é um exercício cotidiano, é uma experiência deste ir além, dar um passo a mais. Por isso, eu te digo, não é fácil. Não é fácil a meditação. Porque para meditar, primeiro é preciso reconhecer o limite. Segundo, é preciso um enorme esforço de ir um pouquinho além desse limite. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Precisa disciplina, precisa concentração, precisa humildade. Precisa desejo, vida. E fazer a jornada todo dia. De certa maneira não, nós fazemos essa jornada aqui, estamos fazendo juntos há 93 dias agora. Há 93 dias, mas muitos de nós, talvez até a maioria, faz esta jornada há muitos anos na sua vida. O que a gente faz aqui é um encontro, então, dessas jornadas pessoais, individuais e tanta gente aí, né, na caminhada no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no candomblé, na umbanda, dentro da lógica do ateísmo, na psicanálise, na psicologia, na psicoterapia, agnósticos, cada um na sua jornada, né? No islamismo, está fazendo, né? Faz. Ou tem possibilidade de se colocar nesse caminho do ir além, né? Do entender profundamente seus limites para poder superá-lo um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Talvez um dia haverá uma grande superação, né? A transfiguração. O que são esses grandes líderes espirituais? Falei da grande transformação para falar desses líderes espirituais. Falando agora de líderes espirituais que não são conhecidos, né? Um Papa Francisco, o Dalai Lama, alguns desses líderes aqui no Brasil.
do que pessoas que conseguiram se reconhecer limitadas, conhecem com clareza, com grande clareza e profundidade os seus limites, e aí conseguem transcender, ir além desses limites. A gente medita para tentar se colocar nessa jornada também, fazer essa jornada diariamente. Vamos então? É uma alegria a gente estar junto para fazer esse caminho. 3 orientações simples para a meditação. Primeiro, postura. Então, se você está numa cadeira, se você está num banquinho de oração, já mostrei, mostro para quem está chegando agora, né? Este banquinho de oração. Outro dia mostramos, esse é o que eu uso, mas tem os banquinhos dobráveis, tem muitos banquinhos à venda na internet, e tem uma pessoa aqui da nossa comunidade, a Adriana, eu já dei outro dia o e-mail dela e o telefone, acho que está na aba da comunidade, nossa, se não tiver eu coloco lá, quem quiser comprar, banquinhos de meditação, eles pertencem à tradição do cristianismo, da yoga, do budismo, muita gente usa esses banquinhos, mas pode ser uma cadeira, uma almofada, onde você quiser, o importante é a postura ereta, espinha reta, mas serenos, tranquilos, né? Não tensos, atentos, atentas, não tensas. Respiração profunda, essa é uma chave da meditação. A respiração profunda é uma chave da meditação. A vida cotidiana nos empurra para uma meditação curta, ansiosa, na qual a gente perde a consciência do nosso ser e estar aí no mundo. A respiração profunda recupera essa consciência e ela é importante para que a gente possa, então, ir além dessa consciência. Né? Ela estabelece de maneira clara nossos limites, né? Quando a gente respira, estou soltando pela boca, mas pelo nariz, né? Na respiração. A gente vai entendendo o nosso limite, né? A respiração nos ajuda, então, nessa jornada do limite, para poder ir um pouquinho além dele. Então, postura, respiração e mente esvaziada. Coração tranquilo, né? Coração tranquilo. A respiração vai nos tranquilizando o coração. Mente esvaziada. A mente esvaziada no silêncio, o vazio, ele é propiciado, então, pela cadência da respiração, pela postura, pelos olhos fechados, e em muitas tradições, entre as quais uma delas eu me referi, da meditação cristã, mas no budismo, no yoga, no hinduísmo, a figura do mantra, uma palavra que você repete mentalmente o tempo todo, como que para tentar erguer uma barreira contra os pensamentos. Não são nossos inimigos os pensamentos, eles vêm e vão embora. Eles vêm e vão embora durante a meditação. O mantra é uma tentativa, então, de fazer com que esses pensamentos vão se silenciando e a gente vá até encontrar em algum momento de alguma meditação o silêncio. Ok? Vamos lá, então. Fechei meus olhos, fecho os seus. Respiração profunda e vamos. Ok? Olhos abertos. Paz e bem. Vamos juntos. Juntos e juntas. Paz e bem.